E aí, pessoal, estamos aqui em mais um Mestre Talks, hoje com meu amigo Fabrício, conselheiro do Pablo Marçal, especialista em café, empreendedor e empresário nessa área e palestrante. Uau, palestrante. Bom dia, Patrício, como é que você está, meu irmão? Você está bem? Bom dia, tudo em paz? Parece que a gente não se fala há muito tempo, né? É verdade. Algumas horas. Algumas horas. Fabrício, Isso é ontem estávamos no evento que o Fabrício fez e o tema deste podcast de hoje tem a ver com isso. Está tudo bem? Esse é um chavão, né? Que o Fabrício usa muito e é muito legal. Porque ele pacifica o ambiente, ele pacifica qualquer pensamento negativo ou qualquer situação. Fala para mim. Está tudo bem. Não importa o que está acontecendo. Se você estiver em paz, está tudo bem. Entende? Não adianta eu ficar remoendo energias que não fazem sentido. Uma pessoa foi grossa comigo. Está tudo bem. Porque ela só me entregou aquilo que ela tem de melhor. Nem sempre o que a pessoa tem de melhor é bom. Mas ela se esforçou para entregar o seu melhor. E está tudo bem. Tá tudo bem? E não é uma pergunta, é uma afirmação. É uma afirmação. Tá tudo bem. Está tudo bem. Muito bom. Fala para mim, como é que tá o coração depois do evento de ontem? Acelerado como sempre, né? Você sabe que existia toda uma programação para aquele evento, né? Existia toda uma direção, né? E, assim, a forma que ele seria conduzido foi planejada, assim, diversas vezes. Teve diversos formatos. E simplesmente, assim, a cada instante ia mudando. Na realidade, é como se o evento tivesse vida. E cada passo era uma visão diferente, era um cenário diferente. E o mais interessante de tudo, assim, quando me perguntaram a quantidade de cadeiras, eu falei assim, a capacidade máxima. E eram 900 cadeiras ali, né? E eu estava preparado para tudo, até para não ter ninguém. E quando eu cheguei no início do evento ali, que tinham muitas cadeiras vazias, tu sabe qual foi o sentimento que eu tive ali? Foi de tristeza. De muita tristeza, mas não porque as cadeiras estavam vazias, mas é porque as cadeiras estavam vazias. E pessoas que poderiam estar ali e compartilhando um momento de conexão, elas não estavam prontas para poder estar naquele lugar. Mas está tudo bem. Sabe por quê? Porque ali foi criado um novo movimento, que foi muito maior do que eu jamais poderia ter imaginado. E não foi nada planejado, não foi nada programado. As pessoas que estavam ali foram pessoas que entenderam. E pasme, você ouviu? Elas se comprometeram, porque quando eu tive a visão daquela data do dia 9, eu até falei com você, né? Vamos ter dois. Um numa segunda-feira e outro na outra. E o mais bacana de tudo é que todos que estavam ali se comprometeram a levar pessoas. E quando, não é se, e quando isso acontecer, aquele auditório vai ficar pequeno, vão ter que se preocupar em arrumar um lugar maior, porque 900 cadeiras não serão suficientes para acomodar todas as pessoas que serão alcançadas por causa do movimento que aconteceu ontem. Está tudo bem. Só vão ter um pouco mais de trabalho para organizar um local maior, né? Mas está tudo bem, porque o objetivo é esse. O objetivo é só um. O objetivo não é o número de pessoas que vão sentar nas cadeiras. O objetivo é o número de almas que vão ser saqueadas do inferno.
Esse é o número que importa. Muito bom. E está tudo bem. Foi muito especial. E você vê como Deus às vezes dá uma direção totalmente diferente, né? Como você disse, tinha caminhos pré-estabelecidos, que seriam os caminhos naturais daquele evento. E no meio do evento, aí tem um doido lá, aí esse doido chamou outro doido para sentar do lado. E tá tudo bem, não tem problema. E tá tudo bem. Está E aí tudo bem. começou a ficar uma loucura. E é sobre isso, né, irmão? Quando tem um propósito no que a gente faz, ou melhor, quando a gente é obediente, as coisas começam a acontecer. Claro que a gente sabe, como eu te disse antes, Deus não faz a nossa parte, Ele só faz a dele. Ele quer que a gente faça a nossa. Mas quando a gente faz o que precisa ser feito, mesmo que minimamente, mas você faz, as coisas acontecem, porque a partir dele ele movimenta céu e terra para que aconteça. E ontem o mover estava muito forte lá. Foi muito bom. Foi muito bom. Você sabe que quando eu subi naquele palco lá, eu estava assim, sem saber nada do que ia ser feito, né? E do nada eu resolvi tomar um café, né? Quando eu decidi, chamei todo mundo para um café. Então, assim, nada programado. Não, foi muito bom. Nada programado. E eu confesso que eu estava com um sentimento um pouco diferente. Na hora que você me chamou para ir, eu quase eu senti de não ir. Ó, Eu senti de não ir. Eu senti de falar, cara, vai, só vai, só vai. Mas o tom do chamado eu não sei te explicar, mas não parecia que foi sua voz. Parecia que não era sua. Veio uma coisa diferente. O raciocínio queria que eu te empurrasse. Mas alguma coisa de sentimento fez eu ir ali, sentar ali, e que louco, né? Depois a gente não saiu mais dali. não, e foi assim, foi um momento assim que libertador, né? Porque Mudou tudo, né? mudou tudo, mudou todo o rolê. É. Todas as pessoas que estiveram ali começaram a interagir, começaram a falar e Não, E e a vidas coisa foram fluiu como tinha que fluir, porque... quebrantadas ali. Isso. Começou aqui, tá? É. Começou aqui. Glória a Deus. Começou aqui. Foi assim, estar ali foi um romper. Acho que é o começo de uma coisa que pode chegar, a gente não sabe onde pode chegar, mas pode chegar longe. Pode não, vai chegar longe. Mas esse é o plano, esse é o objetivo. Que esteja assim, não importa como começou. O que importa é que a gente vai dar continuidade, as pessoas que estão ali vão dar continuidade e vão começar os seus próprios movimentos. E vão ensinar outras pessoas a começarem os seus movimentos e tipo, não para. Depois que você coloca a engrenagem para poder começar a rodar, ela não para. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom, né? Você sabe que falta palavras para falar do sentimento ali de ontem, né? Eu sei. Hoje nós falamos por telefone de manhã e você deixou fluir todo o sentimento ali, quando faltou palavra. E é sobre isso, irmão. Porque é sobre isso. É sobre não raciocinar. É fazer o que precisa ser feito da forma que precisa ser feito. E você fez tudo isso. E todo mundo entendeu. Isso é que é mais interessante. Quem estava lá entendeu. Não no começo. No começo talvez não. Né? Você percebeu? As pessoas não estavam entendendo muito. Mas daqui a pouco a coisa começou. As pessoas falando assim, nossa, mas eu cheguei aqui, encontrei o auditório vazio, eu nem ia ficar não, mas eu senti que eu deveria ficar. Então estavam ali as pessoas que precisavam estar ali. É isso.
É isso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Gostei demais. Emerson, assim, e é esse mover, né? É que eu falei ali ontem, foram 53 anos fazendo do meu jeito, né? Agora vamos deixar acontecer da forma que tem que acontecer. Então vamos voltar nesses 53 anos, que hoje chegou a hora de a gente falar. É, né? Uau! Vamos falar então desses 53 anos. Quando começou a primeira lembrança que você tem? Como assim? Primeira lembrança que você tem de você, lá atrás. A primeira. Beijo. Tchau. Tem uma coisa que eu faço? Não, peraí. Você entende o que aconteceu agora? O evento foi sobre o que ontem? Sobre conexão. Conexão. Qual que é a primeira conexão que você faz? Não, é essa. Essa aqui. Não tem como. Qual que é a segunda? Com seus pares? Com a família? Como que eu posso falar de conexão com pessoas se eu ignoro a minha família? Não pode. Não, é tipo assim... Vou te falar um segredo. Termina, depois eu falo. Então, assim, foi o que foi falado ontem, né? O que acontece? Nós falamos de conexão. Teve pessoas que me mandaram mensagem, falaram assim, olha, infelizmente eu não vou conseguir, porque eu tinha marcado um cinema com a minha filha, que é aniversário dela. Eu falei, cara, tudo bem. Prioridade. A conexão primária, primeiro começa com você, depois com seus pares, que é a família, e depois com seus demais compromissos, porque se eu não me conectar com a minha família, esquece, o resto não faz sentido. Você quer ver que é interessante? Ó, se você olhar meu celular, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele está em que condição? No mudo. Tá vendo? Ele está não perturbe. Então, pessoal, assim, ó, não perturbe. Você fala assim, mas está não perturbe? Como é que tocou? E você viu a música que tocou, né? My Girl, que é a música da minha esposa. E é assim, nossa música, minha e dela. Cada um dos meus filhos tem uma música e toca diferente no meu celular. E apesar do telefone estar aqui num sistema que não toca, qualquer pessoa que ligar aqui não vai tocar, mas se minha esposa, ou os meus filhos, ou a minha mãe ligar, o telefone toca, mesmo ele estando bloqueado. Uai. Sabe por quê? Porque é um sistema de prioridade máxima que eu coloquei aqui. Ou seja, a família para mim sempre é prioridade. Então, vocês que estão aí ao vivo... Mas, Emerson, como que eu posso falar de conexão? Como que eu posso falar de pessoas se família não for prioridade? Agora, engraçado isso, né? Justamente a pessoa que passou por 3 divórcios, uau! É porque falar você de precisa família. ensinar as pessoas que... Eu estive em Vitória. A fazer o contrário. Eu estive em Vitória na semana passada. Eu estava conversando com a minha filha. Acredite, hoje o meu relacionamento com a minha filha é excelente. Mas nem sempre foi assim, tá? E eu estava falando com ela que eu seria um dos maiores palestrantes desse país. Glória a Deus. E ela falou assim, mas pai, por que isso? Eu falei, porque minha filha, seu pai durante 53 anos errou tanto, cometeu tantas falhas, que eu não vou me calar. Eu vou ensinar as pessoas para não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Principalmente no que diz respeito a relacionamentos e família. Ela falou uma coisa assim comigo, ela falou sorrindo assim, então também só vai ensinar como reconquistar a filha em 3 passos? Eu falei, vou. Porque é inadmissível eu me calar e permitir que outros pais cometam os erros que eu cometi com você. Perfeito. E a pessoa que eu falei com ela assim, ó, só que agora eu preciso que você ajude teu pai, tá? Eu até mandei mensagem para ela hoje cedo reforçando isso, ó, aponta todas as falhas do seu pai para que eu possa resolver. Tu sabe por quê, ô Emerson? Está tudo bem, cara. Está tudo bem. Sempre você tá entende? Tudo bem. Não é errado
eu estar no caminho errado. O errado é quando eu tenho a percepção que o caminho está errado e continuar no erro. Então, assim, está tudo bem. Se eu fosse perfeito, Deus faria comigo o que ele fez com Enoque. Então, se eu estou aqui ainda... Não, tem muita coisa que a gente tem para acertar. Mas está tudo bem. É só consertar. Minha esposa ligou, olha que interessante. Agora que veio a meme, ela ligou por um motivo simples, né? Falou, amor, tem uma pessoa na portaria para entrar e eles ligaram para você, mas você não está atendendo, né? Fala que tá tudo bem, ou manda pelo aplicativo, né? Para liberar alguém que vai fazer algum serviço, né? Eu falei, amor, agora não dá, daqui a pouquinho eu resolvo isso. Mas olha que interessante. Mas por que não tocou? Eles ligaram para avisar que tinha uma pessoa, mas não liga porque ele está no sistema de bloqueio. Então, os únicos telefones que tocam, os únicos números que tocam são dos filhos e da esposa. Que toca em qualquer situação. Não importa. Sim. Sempre vai tocar. Então, as pessoas, quando conseguem entender a prioridade que a família deve ter, muda o jogo, irmão. Muda o jogo. E entender também a importância de cada elo da família. Porque, assim, existe uma hierarquia dentro da família. Você não é que todo mundo tem o mesmo peso, não é assim. Existe uma hierarquia. Você precisa entender muito desse rolê. E quando você entende, cara, muda tudo. Muda tudo. E a vida fica muito mais fácil, mais interessante. E está tudo bem. Né? Não, está tudo bem. Sempre. E a gente saboreia as vitórias e as derrotas da família, dos filhos, porque sabia que eu saboreei até a parte que não é tão boa. Eu aprendi a saborear, apesar de ficar triste. Não é maluco isso? É aprendizado. É aprendizado e necessário em alguns momentos. Em alguns momentos é mais necessário do que o sucesso. Então, isso muda o jogo quando você entende com relação à família, irmão. Então é assim, tudo que você traz de bagagem dos erros que foram cometidos, tem que usar agora para ajudar pessoas a não cometê-los. Você sabia que eu valorizo muito mais a opinião das pessoas que são contrárias, que falam exatamente o oposto do que eu penso e que eu falo? É tipo assim, não é o oposto do que eu penso que eu falo. Deixa eu corrigir, né? Esse é o problema dos podcasts, assim, que não podem ser editados, tá, gente? Vamos corrigir isso aqui para não ficar nenhuma informação distorcida. Eu sou muito mais a favor das pessoas que, num primeiro momento, não concordam com o que eu falo, porque elas me fazem refletir a estar sempre melhorando. Porque não existe nada tão bom que não possa ser melhorado neste plano. Tudo bem? Então, assim, não existe nenhuma ideia que eu possa trazer que ela não possa ser melhorada. Não existe nenhuma palavra que eu possa trazer que ela não possa ser melhorada. Então, assim, e é na discordância de opiniões que há o crescimento. Já pensou se eu chego para conversar com você e falo assim, você gosta de café? Eu gosto. Eu também. E de água? Eu gosto. Eu também. Gosto de fazer isso? Eu também. Imagina que vida. Uma vez eu ouvi a seguinte frase, né? Você é diferente dos seus irmãos. Eu falei, glória a Deus por isso. Porque se eu fosse exatamente igual aos meus irmãos, não fazia sentido estar nessa família. Não faria sentido a minha existência. Tem uma frase que eu gosto de usar quando a gente vai para esse tema, é muito simples. É assim, toda unanimidade é burra, porque ela não ajuda a gente a se desenvolver. A gente só desenvolve com ideias diferentes. Só assim que a gente consegue se desenvolver. Então não faz nenhum sentido concordar com tudo. E algumas pessoas ainda cometem o erro maior, que é concordar mesmo não estando concordando. Uau! Esse é o pior. Este é o pior. Dos mundos, porque ele não concorda com o que a pessoa está falando, mas ele, para evitar conflito ou não querer um confronto, ele
concorda com aquilo, não está certo. E, gente, olha só. E ser assim, está tudo bem. Mas depois que você enxergar que o rolê é errado, está tudo bem. Pode ajustar o percurso. Porque, assim, até nos erros a gente aprende. E se a pessoa entendeu que esta não é um posicionamento bom, ok, não adianta ficar pensando assim, mas eu fiquei durante anos fazendo errado, porque eu não tenho jeito. Claro que tem jeito, está tudo bem. O que acontece? O que eu costumo dizer, o Emerson? A conta já foi paga. Entende? O cartão de crédito já foi passado. Sim. O Pix já foi enviado. Como minha filha costuma dizer, né? O papiro já foi usado para poder pagar a conta. O sangue já foi derramado. Já. Então, o que acontece? Você só tem que aceitar que a conta foi paga. Só que tem pessoas que são tão egoístas, que não aceitam um presente. Tu já viu pessoas assim que você quer abençoar a vida delas com alguma coisa e ela, não precisa, eu não quero. Eu me lembro de... Eu era assim. Né? Até algum tempo atrás. Uai. Verdade. Bem-vindo ao time. Verdade. Eu não conseguia aceitar as coisas. Eu gostava muito mais de servir, mas não gostava de ser servido. Até o ponto que eu entendi faz pouco tempo. Que a gente precisa, em algum momento, aprender a ser servido. Tá. Mas está tudo bem. Claro que está tudo bem. Sabe por quê? Mas é importante a gente aprender isso. Porque se a gente não aprender a ser servido, não aprender a permitir que alguém pague a nossa conta, o que aconteceu lá na cruz foi em vão. Então, assim, tem pessoas que não permitem receber um presente, algo que é imerecedor. Aí perde tudo. Mas está tudo bem. Depois que a pessoa percebe que está no caminho errado, é só consertar. E o detalhe, só te interromper um minuto. Não importa o tempo que você caminhou no sentido errado. Olha, eu caminhei 53 anos, cara. Eu caminhei 53 anos no sentido oposto. Tá tudo bem. Entende? Você acha que eu vou desperdiçar meu tempo e energia lembrando do passado, lembrando dos erros, lembrando... Ok, existem muitas pessoas em que eu já pedi perdão nessa vida e existem muitas outras que eu ainda tenho que fazer. E cada uma delas vão ser tratadas, porque tu sabe qual que é o meu propósito de vida? Eu sei que um dia eu vou partir dessa terra, né? Sim. É fato. É fato. Mas assim, no meu velório podem ter pessoas que podem falar qualquer coisa de mim, menos que eu deixei alguma pendência. Eu parto dessa vida em paz. Não vou deixar nenhuma ponta de energia no coração de ninguém que possam falar assim, ele não resolveu isso comigo. Falar isso em rede nacional é loucura, né? Mas, e daí? Tá tudo bem. Tu sabe por que tá tudo bem? Porque se existem dívidas para serem pagas, elas têm que ser pagas. Porque se eu não pagar estas dívidas, o adversário de minha alma vai me cobrar. E você acha mesmo que eu vou permitir ser cobrado por alguém que já foi derrotado na cruz? Não. Essa conta já foi paga. Agora, Zaqueu, que fala assim, aquela passagem que ele fala com Cristo, que se eu roubei, defraudei, de alguém eu pagarei 4 vezes mais. Tá tudo bem errar.
Não tem problema. Eu não sou perfeito. E nem quero ser, tá? Mas a minha dívida foi paga. O que precisa agora é só ajustar o percurso. E está tudo bem. É só viver em paz. E tá tudo bem. Nova fase, Fabrício. Nova fase. Minha filha falou comigo que ela era viúva de um marido vivo. Tu sabe o que é isso, cara? Sei. É tipo assim, o corpo estava presente. Mas esse é o maior erro. O corpo estava presente. Eu achava que estava tudo bem. Porque, tipo assim, eu estava em casa. Mas, assim, tá lembrado do que eu falei, que eu não vou permitir, eu não vou me calar para que outras pessoas não cometam os mesmos erros? Cara, eu detesto jogar bola. Assim, eu não gosto não, tá? Mas eu vou desbloquear isso também, vou aprender a jogar bola aqui, que parece toda quarta-feira tem um futebol, toda quarta, né? Às 6 da manhã. Uau! Então, assim, tu acredita que a minha filha já me chamou para poder jogar bola e eu não jogava? Acredito. Me chamava para poder andar de skate, eu não andava? São momentos. Hoje, quando eu tinha 14 não. Quando eu tinha 10 para 11 anos de idade, na casa do meu pai, tinha um pé de abacate, né? E eu me lembro que ele arrancou os abacates que tinha, eu falei assim, mas daqui que eu vou vender na rua. Eu saí na rua para poder vender abacate. E eu ouvi uma frase de um homem que tinha talvez a mesma idade que eu hoje. Naquele dia eu não entendi isso, mas hoje eu entendo. Ele falou assim, eu daria tudo, cada centavo que eu tenho, para ter a sua idade, mas com o conhecimento que eu tenho hoje. Na época eu não entendi, né? Hoje eu entendo. Se eu soubesse tudo que eu sei hoje, há 3 décadas atrás, a vida teria sido muito diferente. Só que a gente não pode cometer um erro, tá, Emerson? Então Deus permitiu que eu passasse por tudo para que eu pudesse ensinar as pessoas? Não. Deus não permitiu. Mas tu sabe qual foi a percepção que eu tive? Eu estava indo para o centro de São Paulo um domingo para me encontrar com o Rodrigo, que me ajudou a preparar aqueles slides lá para o evento de ontem. Eu estava indo. E tu sabe qual foi a visão? Porque eu estava assim, questionando a Deus, né? Eu gosto quando eu estou andando de carro. Eu não considero Deus como um ser distante, não. Eu aprendi sobre Deus quando a minha filha tinha aproximadamente 3 anos de idade, quando eu cheguei em casa. E ela veio correndo assim, com os braços abertos, assim, e falou, papai. Abriu os braços e veio correndo. Ali eu entendi quem era Deus. Porque eu que sou pecador, sou falho, o meu coração desmanchou ali. Imagine Deus quando a gente vai para Ele, volta para Ele. Então, assim, eu tive a seguinte percepção, de que o caminho que Deus havia escolhido para mim era diferente do que eu trilhei. Mas eu tenho livre-arbítrio, tudo bem? Eu decido o que eu vou fazer. Porque ele não pode intervir, porque se ele intervir, ele está me retirando um direito que ele me deu. Mas Deus é tão sagaz nos ensinamentos dele, que tu sabe o que eu vi no domingo? Que todos os erros, todos os caminhos errados que eu segui, Deus usou para me ensinar. Ou seja, Ele pegou as minhas falhas e me ensinou. E está tudo bem ter falhado. É só daqui para frente fazer o que é certo. Perfeito. Então significa que Deus não quer que você falhe, não quer que você cometa falha, não quer que você sofra. Mas se você errar, está tudo bem. E é muito simples de ver isso. Lembra o que eu falei agora há pouco sobre o meu filho? Que a gente não quer que ele falhe, a gente quer que ele tenha sucesso. Ok. Mas quando falha, apesar da gente sentir uma ponta de tristeza,
a gente às vezes se alegra, que a gente sabe que aquela falha, naquele momento, pode ser muito importante ali na frente. E é assim que funciona a vida. Eu acho que Deus pensa exatamente igual. Quando ele vê um filho tomando uma direção que não é a que ele quer, ele respira. Eu acho que ele fica um pouco triste, mas por outro lado ele fala, é o caminho que ele tem que seguir, porque é por onde ele tem que trilhar, para ele aprender, para levar mais pessoas para o caminho certo. Então sempre é assim. Eu acredito que sempre é assim. Eu acho que nada é por acaso. A natureza é sábia. A questão da gente se desenvolvendo, da sabedoria vir com a idade, com a vivência, não é à toa. Não é à toa que a cobra não tem asas. Não faz nenhum sentido a cobra ter asas. Então é isso. Eu acho que a sabedoria ela vem com mais idade porque ela te limita a fazer algumas coisas que mais jovem que você não fará com mais idade, mas se você fosse jovem, ainda sem preparo, talvez você usasse todo esse conhecimento para um lado que talvez não fosse bom. Então, Deus é sábio. Bem, a sabedoria já nasceu com Deus, né? Então, é una com Deus. E a vida assim, irmão, é sábia. Qualquer um trocaria, pessoal perto do fim da idade, tudo que tem, qualquer trilionário trocaria por voltar o tempo, mesmo sem ter o conhecimento. Agora, tendo conhecimento, então, aí é muito barato. Mas tu sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que as pessoas elas só esquecem de um pequeno detalhe. Eu não tenho garantia de que eu vou estar vivo amanhã. Não, com certeza que não. Nem daqui a 1 minuto. Nem daqui a 1 minuto. Então, por que eu não aproveito cada momento da minha vida? Por que eu... até um desafio, tá? Pega o telefone agora, liga para aquela pessoa com quem você não fala há muito tempo. Fala assim, oi, só isso. Convida para um café. E tá tudo bem. Entende? Então, assim, as pessoas, elas ficam colocando na conta do amanhã aquilo que tem que fazer hoje. E isso não está bem não, tá? Sabe por quê? Porque o amanhã não chega. Nunca. Eu só tenho hoje. Eu só tenho hoje. As primeiras vezes que eu falei isso na casa do meu pai, assim, eles ficaram horrorizados, né? Eu falei assim, eu planejo a minha vida como se eu fosse viver 1000 anos e vivo como se eu fosse morrer amanhã. Porque a única certeza que eu tenho é que amanhã eu vou estar morto. E é isso. Quantas pessoas ficam presas dentro de sentimentos e energias que elas têm que liberar? Muitas. Gente, tá tudo bem, tá? É só deixar fluir. É só viver. O Pablo, ele fala muito disso, né? É só desfrutar. Agora, o desfrutar não é só você estar praticando um esporte. O desfrutar pode ser praticando um esporte, pode ser trabalhando, pode ser curtindo a família. Tu sabia que eu fiz ontem? É porque você não viu, você chegou 19h05, né? Mas quando foi por volta assim, de 18h20, mais ou menos, eu fui para a sala, fiquei sozinho lá, coloquei meus fones de ouvido. Porque às vezes assim, eu preciso, para mim poder pensar com mais clareza, eu coloco algumas músicas numa repetição para poder parar os pensamentos que estão ali, os turbilhões de pensamentos, e pensar com mais clareza, né? E ligo o som no máximo, e fico ouvindo lá com fone de ouvido. E tu sabe a percepção que eu tive ontem, antes do evento começar? Que aquilo ali seria um desfrute. Eu ia me divertir ontem. Mas foi. Entende? Então, assim, aquilo para mim não foi... Foi diversão pura, foi um desfrute total. Você não tem noção como que eu curti, como que foi assim.
É como se eu estivesse, não, eu estava fazendo algo que era perfeito, era maravilhoso. E eu estava desfrutando de cada instante. Mesmo quando eu estava em pânico, tá? Mesmo quando eu desci do palco, eu falei assim, gente, vamos tomar um café? Eu não sabia o que falar ali, entendeu, Emerson? Eu tipo assim, eu estava totalmente perdido ali. Eu falei assim, gente, vamos tomar um café? Então, na dúvida, toma um café. Mas ó, não precisa só café não, tá? Pode ser café, pode ser chimarrão, pode ser chá, pode ser água. Não importa. Na dúvida, para tudo, reorganiza os pensamentos e... É isso. E está tudo bem. Está tudo bem. Meu irmão, olha para aquela câmera, manda uma mensagem final pro pessoal aí. Abre o coração. Teve uma frase que eu falei, tá lembrado do livre-arbítrio? Sim. É eu que decido. Eu que decido. Parece forte isso, né? Mas é. Todas as decisões da minha vida, todos os erros, todos os acertos, são escolhas minhas, então não posso colocar na conta de ninguém, se eu errei ou se eu acertei. Porque eu tenho o livre-arbítrio que me foi concedido pelo meu Criador. Tudo bem até aí? Claro. Então tá. Quando Cristo fala que Ele está à porta do coração e Ele bate, é eu que decido se eu vou abrir ou não a porta. Só que o mais interessante de tudo é que muitas vezes nós somos... Eu vou falar de mim, tá, gente? Eu vou falar das pessoas não, tá? Eu vou aprender a falar de mim agora. Muitas vezes eu fui o porteiro de Cristo e dei passe livre para as demais coisas. Eu só inverti o rolê. Eu dei passe livre para quem merece e comecei a ser o porteiro daquelas energias que não devem estar aqui. E começou a mudar tudo. E aí que foi a mudança. É só mudar. É só você dar passe livre para quem tem honra, honrar quem tem honra, e dar passe livre para poder entrar dentro do teu coração quem realmente deve entrar, e ser o porteiro de quem não deve passar nem perto. É isso. Só isso. E muito bom. Está tudo bem. Sempre. Pessoal, gostoso falar com o Fabrício, né? Como ele disse, está tudo bem. Quando ele disse que quando as coisas apertaram, ele ficou talvez sem assunto, confusão do que falar ou que não falar. Quando ele chamou para o café e ele disse para vocês, qualquer coisa, chama para tomar um café. É isso, mas é muito mais do que isso. Aprenda a levar a guerra para a sua zona de conforto. A dele é o café. A sua pode ser qualquer coisa. A gente sempre tem uma zona de conforto, a gente sempre tem um lugar onde a gente se sente seguro. Se a batalha estiver dura, se ela estiver difícil, leva ela para a sua zona de conforto. Isso vai te dar mais tranquilidade. Ali é o seu lugar seguro. Ali você reina. E aí você vai conseguir resolver com muito mais facilidade essas batalhas. Porque você deve ser reinante em todas as áreas. Mas muitas vezes a gente só se sente reinante no lugar que a gente se sente seguro, dentro de um conhecimento que a gente tem. Então expanda a sua mente, cresça, evolui, procure novos lugares, novas pessoas, novos ambientes para que você cresça, evolua como ser humano, como pessoa, para você começar a reinar em todas as áreas da sua vida e também em todos os lugares que você chegar. Seja um reinante, sabe por quê? Porque está tudo bem. Até o próximo. Mestre Talks. Bora tomar um café? Próximo. Sempre. É isso aí, pessoal. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Eu que agradeço, irmão.